vacinados, né? Mas enfim. Mas sobre as negociações coletivas. E aqui eu quero falar como secretário-geral da FEMERGS, que a gente visualiza a nível de Rio Grande do Sul alguns problemas bem graves. Por exemplo, sobra do Fundeb. Por que os municípios ainda não cumpriram a lei que foi aprovada no Senado, no Congresso Nacional, que fala que a sobra do Fundeb tem que ser distribuída aos trabalhadores da educação? Por que não cumpriram a lei ainda? Aqui em Sapiranga existe uma ata, aliás, muito mal escrita do Conselho Municipal de Educação, que diz que as verbas que sobraram, então teve sobra. O Conselho está dizendo que teve sobra. Nós não sabemos, colegas de bancada, quanto é a sobra. Porque isso é guardado a 14 chaves, não é a 7 chaves. Mas nós sabemos que teve sobra. E essa ata diz que a prefeitura pode usar no próximo ano, então. Como se o Conselho Municipal de Educação tivesse o direito de pegar uma verba que tem que ser distribuída aos trabalhadores e empurrar isso com a barriga para a prefeitura utilizar no outro ano. E não tem esse direito. Então, por que aqui na região, Sapiranga, Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, ainda não foi distribuído as sobras do Fundeb? A primeira pergunta. A segunda pergunta é que os prefeitos deveriam, de uma forma muito séria e comprometida com o seu trabalhador, depois de 2 anos com salário bloqueado, de na virada do ano já ter pago os anuênios, já ter pago pelo menos a inflação desse período que teve, para que o trabalhador e a trabalhadora tivessem a sua recomposição no salário de compra, de direito de comprar comida principalmente, porque aumentou luz, aumentou água, o gás nem se fala, gasolina não se fala. Foi uma vez, né? Nada. Algumas vezes nos últimos... Eu perdi as contas, cara. Mas daí nos dizem assim, ó, falta dinheiro. E é uma mentira. Alguns dados que é importante falar aqui do site do Tribunal de Contas do Estado. Ivoti teve, em 2019, 9,66% de aumento da receita líquida. Em 2020, 7,87%. E, pasmem, em 2021, 22,06% de aumento da arrecadação, Ivoti. E hoje gasta com folha R$ 37,99. Pode gastar até R$ 51,30. Então está muito bem. Guardem isso, Ivoti 22,06. Novo Hamburgo, no último ano, teve 16,13% de aumento da receita corrente líquida. 16,13%. Novo Hamburgo. Campo Bom, aqui do lado, teve 11,90% de aumento da receita corrente líquida. Todos eles, até então, com uma redução do percentual da receita sobre a folha. E Sapiranga? A grande pergunta, né? Sapiranga teve em 2019 4,93% de aumento da arrecadação. Em 2020, 9,42%, quase 10%, Júlio, de aumento de arrecadação. Isso no município que arrecadava 193 milhões e passou para 211 milhões, é muito dinheiro. E no ano passado, pasmem, Sapiranga arrecadou a mais 19,21%. Quase 20%, Paulo, da folha. Passou de 211 milhões de arrecadação para 252 milhões. Sim. E olha aqui o grande problema que nós temos. Em 2019, se gastava 48,19% de folha. E daí foi proibido concursos públicos. Foi proibido aumento de salário. Foi proibido pagar vantagens. Foi congelado completamente o gasto. E daí Sapiranga, em 2020, arrecada 9,42% a mais. E a folha sobe. De 48,19% para 48,39%. Então teve muitas contratações. Sim. Se não podia contratar por concurso, foi contratado por cargo de confiança. Mas de repente a questão da saúde, vamos entender, prefeito que nos abra esse pacote. E no ano passado, hein, que nós arrecadamos 19,21% a mais e a folha aumentou quase 1% a mais. Hoje nós gastamos 49,27% na folha, que não teve aumento de salário, que não teve contratação por concurso. Aonde foi esse gasto? Com CC? Tem que ter tanto CC assim, né, gente? Daí realmente a gente não consegue entender. Sapiranga hoje arrecadou muito mais
do que vinha arrecadando, não gastou com aumento de salário, mas gasta muito mais de folha. Pois é. Pois é, né? Pois é. Aqui não se discutiu nada ainda sobre reposição salarial, porque a data base é 1º de maio, e nós temos um sindicato que se dá no direito de discutir isso, que não abre a boca, que não fala nada, que não discute nada, que não vai na porta de fábrica, Júlio. Vocês vão. O Paulo vai nas lojas. O sindicato esse não vai na base conversar com a base, porque não pode. Atrelado com a administração, não pode ser oposição. E quem é oposição, como nós somos oposição, a gente é perseguido, a gente existe uma tentativa de destruição da nossa organização, porque a gente fala. E aqui eu estou denunciando isso. Uma cidade que arrecadou 19,21% no ano passado a mais na receita corrente líquida e aumentou o gasto de pessoal, sem poder contratar, sem poder ter concurso público. Como? Se manda para a Câmara de Vereadores tanta coisa, e tem um grupo de 6 vereadores que aprova tudo? Mas o problema Aprova tudo? Sabe o que acontece, né? Aliás, tudo não, né? Não aprova a CPI da gasolina. Não. Não aprova que a nossa entidade possa lá falar lá em audiência pública. Não aprova absorvente para as mulheres. Para as meninas, mas aprova qualquer tipo de contratação de qualquer tipo de pessoa ou de qualquer tipo de gasto. Então, nós queremos ver o que vai acontecer aqui em Sapiranga. Tá? Porque essa administração não tem a hombridade, não tem o desejo de sentar à mesa e negociar com quem quer negociar, que somos nós. Né? Prefere, sim, chamar um grupo e acordar em gabinete, em alguns casos. Vamos ver o que vai acontecer. Alan, em algumas cidades, como Estância Velha, o prefeito se dá o luxo de não reconhecer o sindicato, não conversar com o sindicato. Prefere discutir no Facebook. Coloca lá no Facebook o que quer, tá? Vai aprovar uma merreca de aumento em relação às outras cidades. E eu acho que os servidores públicos municipais vão ter que se reunir a nível de Vale do Rio dos Sinos e começar a eleger o pior prefeito do Vale do Rio dos Sinos. O pior prefeito que trata o servidor, o que mais persegue o servidor, o que mais trata o servidor com descaso, porque daqui a 2 anos vem a eleição. Daí nós somos valorizados, da boca para fora, vem panfletagem dizendo que ama o servidor público, e durante o seu mandato essa vergonha que acontece. Então tá, vamos botar no ranking, porque Sapiranga e Estância Velha estão disputando a primeira colocação. Os cavalinhos Eu tive ontem. Os cavalinhos do prefeito. Eu tive ontem lá para acompanhar a votação na Câmara de Vereadores de Estância Velha. Primeiro, assim, uma cena que me chocou. 2 policiais da Guarda Municipal fazendo a segurança do plenário, um deles com um fuzil. Fuzil. Um fuzil. Guarda Tem Municipal. as fotos. Guarda Municipal do fuzil. É um ambiente perigoso, né? Um ambiente do servidor público. Extremamente perigoso. Uma Câmara de Vereadores, um plenário. Servidores, enfermeiros, guarda-se terrorista, né? Um armamento de guerra. Sabe? Isso me impressionou muito. Eu não imaginava. Sim. Porque até por conhecer o perfil das pessoas e dos servidores, que até poderiam discutir uma ou outra coisa, mas a possibilidade de acontecer violência física inexistente. E a ponto de necessitar da intervenção de uma arma daquelas é algo assim surreal. Intimidatório, né? Isso é uma coisa que me chocou. Outra coisa que me chocou. Intimida o servidor que não vai na próxima. Objetivo esse. E uma outra coisa que me chocou, assim, fazia tempo que eu não acompanhava a capacidade do malabarismo de discurso. O líder do governo assume a tribuna e ele começa falando da lei de responsabilidade fiscal, da lei que impossibilita o prefeito disso, que é a lei que possibilita o prefeito daquilo. Em nenhum momento ele fez citação da lei que manda pagar os 33,27 do piso do magistério. Ele não falou disso nunca. Uma defesa... Mas fez a defesa a partir da possibilidade do prefeito responder ao Tribunal de Contas, se desse mais, se desse menos, numa fantasia construída no discurso, que para quem não conhece até é perigoso pedir aumento de salário nesse país, né? Nós podemos ter o nosso prefeito caçado se nós pedirmos aumento de salário nesse país, fantasiando uma situação que o próprio secretário de Finanças, numa das reuniões que teve do sindicato, desmentiu. Posso te ajudar? Só para concluir, o secretário de Finanças ele foi muito claro, e eu não estou falando que eu ouvi falar, fui eu que fiz a pergunta para ele. Sim. Eu perguntei para ele, secretário, há possibilidade
de melhorar o projeto, e ele sim, sempre há. O Luciano, se não me engano, tesoureiro do Sindicato do Servidor de Estância Velha, então, com base nisso, propôs, vamos discutir o impacto da alíquota do INSS sobre a folha, e retirar isso da discussão da folha. Isso vai nos dar uma margem de 14% para discutir a melhoria, né? Uma pauta que não é de hoje, já era do ano passado, então não era uma coisa que surgiu agora, né? Só vamos acabar com isso. Não, é uma pauta que já estava na mesa de negociação do ano anterior, que não foi encaminhada pelo município, né? E com isso, o prefeito se dá ao direito de não discutir, encaminhou para a Câmara de Vereadores com uma ordem assim. Eu fiquei assim, impressionado com a capacidade política do prefeito de Estância Velha. Ele tinha todos os vereadores na mão, né? O vereador argentino foi lá e fez o voto contra, mas o partido dele não. Foi um vereador, mas o partido dele não. O partido dele, com os demais da bancada, apoiou a proposta do governo. Aliás, deve integrar o governo de Estância Velha. E aí, impressionante. Vocês vão votar hoje e vão votar aquilo que eu disse. E ponto. E os vereadores se mantiveram lá. Teve um ou outro, inclusive uma vereadora do PDT, que foi vaiada assim, ó. Porque do PDT. Votando contra, pessoal. Votou contra o pessoal do Não tem critério, mas, né? a vereadora, a professora se absteve, nem apareceu, né? Mas é do partido do prefeito. Pois é. Não botou a cara ali a bater para não ser. Alan, para ajudar um pouquinho, tá? Em primeiro, dizer que a nossa presidente lá do CIMEV, a Rosane, a secretária-geral, a Ali, e toda a equipe diretiva estão de parabéns pela luta. Pela luta digna que estão travando e desleal, que a prefeitura é desleal com o sindicato. Mas olha só os dados de Estância Velha, né? Em 2020, eles arrecadaram a mais 12,64% e baixou para 47,91% a folha de pagamento. Então está dentro do nível. Eles poderiam dar um bom aumento agora, pelo menos a inflação toda desses 2 anos poderiam dar. No ano passado, 2021, pasmem, Estância Velha arrecadou a mais 19,6%. 19%. Só que a receita corrente líquida, que era gasto, o percentual da receita que é gasto com folha de pagamento, que era 47,91%, passou para 50,07%. 3% a mais na receita corrente líquida, gasto com folha, significa muito. Eu estou falando muito CC contratado. Pilhas de CCs contratados. E umas cadeirinhas também no valor de alguns salários. E o prefeito, gente, prefeitos e secretários, eles vão ter um reajuste maior no seu salário do que o salário dos servidores. O servidor ganha R$130 de aumento, o vereador ganha 600 e o secretário 1.500 lá vai quadrada. Mais ou menos isso vai acontecer. Esse é candidato aí, dos piores da região, ainda birrento, né? Ele fazia, quando vereador, discursos em favor, reuniu com a ASP e tal, e agora, na primeira oportunidade que teve, claro, ano passado até podia dizer, bom, a conta não é minha e tal, mas na primeira possibilidade que é dele, ele já coloca essa situação, que, aliás, vai gerar para ele um passivo enorme. Se ele já não deu agora, impacta mais 6% no próximo, é mais a inflação do período, e mais aquilo que não foi reposto. Ele vai discutir salário na próxima, 1º de fevereiro de 2023. E aí a gente entra numa questão que é profunda e é grave, que é a população da cidade, o munícipe. Que ontem estava indignado, que deveria os professores e os funcionários caminhando, os trabalhadores. E as pessoas buzinando, o comércio apoiando, impressionante. O problema é só o seguinte, mas o comércio tem que apoiar. Se o servidor ganha melhor, o comércio vai ter mais venda. Vai fazer indústria. Agora, o problema é o seguinte, cidade, o comércio ganha. O munícipe ele vai lembrar disso até quando? Que o munícipe ele tem um papel importante nisso. Se ele se revoltasse, fosse na Câmara de Vereadores, cobrasse do vereador que ele votou, mas ele não faz. O munícipe, o nosso caso aqui em Sapiranga, o munícipe não vai na Câmara de Vereadores, porque à tarde, já é um horário ruim. Né? Nós temos uma CPI da gasolina engavetada que o munícipe não faz nada com isso. Né? Qualquer videozinho que é produzido da administração, todo mundo aplaude, acha maravilhoso, mas na hora de se revoltar, na hora de cobrar que não tem médico, não tem enfermeiro. De contas, quanto é que a administração está gastando com essa assessoria de empresa?
imprensa aí, porque é mais barato, bicho. Já não Ah, foi nós barato podemos- na campanha. nós podemos ver. Isso de imprensa aí. Eu sei que um dos Rio de Janeiro. processos que eu respondi no ano passado, e que foi arquivado, porque eu venci esse processo na justiça, da prefeitura contra mim, era de uma advogada terceirizada. Então a prefeitura tem advogados, Uhum. tem a procuradoria do município, Será tem que os vai gastar? CFEs e tem mais um advogado, que é a mesma advogada, Alan, que também fez um processo contra a vereadora professora Rita, a mesma advogada, escritório semana- terceirizado. Aliás, essa semana a vereadora Rita vai ser ouvida na sindicância, acho que é a corregedoria, é o nome correto. Se vocês souberem quem são os corregedores que vão estar ali inquirindo a vereadora Rita, vocês caem de cor. Deixa eu adivinhar, são vereadores da situação. São vereadores da situação. Então, Pois é. é, Então, entende? Olha a Gente, como é que situação. funciona? Olha a situação. Agora eu quero ver se a população vai permitir que a vereadora mais votada da cidade, que a vereadora que defende, que está lá na UPA o dia inteiro quando chama, Sim. tá? Que aonde chama, Pode aliás, ser de madrugada, tá lá, pode ser não chuva, pode interessa ser o horário, grafite. É isso? se a população vai permitir que essa vereadora passe o que está passando, tá? Porque tem um grupo aqui que é dono da cidade. E olha, tá falando alguém aqui que é perseguido muito por este grupo. E que vão me exonerar. Ó. O sonho deles, Júlio, é me exonerar. Eu sei disso. E eu tenho uma carreira pública de 34 anos, de 33 anos e meio. Falta um ano e meio para mim me aposentar, Júlio. Aposentar, né? Nunca sofri o que eu estou sofrendo por essa administração. E eu quero saber o que o munícipe, o que o morador da cidade vai fazer. Porque nós votamos uma vereadora que nos defende. Podiam gastar o dinheiro dessa assessoria jurídica para consertar as paradas de ônibus, né? Que nosso povo no dia de chuva está se vendo mal, inclusive com os alagamentos. Podiam gastar distribui bote vago. Gastar Bote esse dinheiro vago. para fazer a limpeza do sistema de escoamento d'água que está gerando os alagamentos. aí nos dias. A minha rua está virando caos. Eu fiz um videozinho, coloquei no Facebook sobre a questão do esgoto pluvial. A cada 3 casas está caindo tudo. A minha calçada está indo pro brejo. Meu muro está rachado. E havia um protocolo em fevereiro. Me revolta tanto isso, que eu quero só finalizar essa parte para o meu coração acalmar um pouco aqui, dizendo o seguinte, ó, que este é um ano especial. Este é um ano especial. Este é um ano que tem que começar a mudança lá por cima. Entende? Quem votou nesses governos que estão aí, assuma a sua culpa. É bonito dizer, poxa, errei, achei que ia mudar, E tô vendo achei isso que ia, e estou passivamente. vendo que não dá. Agora, este é o ano da mudança. Eu tenho visto muitas pessoas reconhecer isso. É, Está mudando, está mudando. E estudantes do ensino médio, façam seu título, votem certo. É hora de tirar essas encrencas que estão aí, tirando direitos de trabalhador, roubando tudo que pode, falando tudo que é bobagem, atingindo, falando mal de índio, de mulher, de pobre, de negro, de homossexual, de tudo. É momento de transformar, de colocar o Brasil de novo num caminho melhor, né? Então, precisamos votar bem para presidente da República. Precisamos retornar com o movimento de construção de novo nacional, de democracia, de valorização das universidades, do servidor, né? Por favor, servidor público municipal que vota nesse governo que está aí, repense a sua posição. Precisamos eleger um governador que esteja com linha direta lá com Brasília, né? Sim. Precisamos de novo dar caminho no Brasil, porque daqui a 2 anos nós temos que derrubar essas administrações que são contra o trabalhador, que perseguem, que se envolvem em projetos maquiavélicos aí e que realmente coloquem a cidade de Sapiranga, o estado do Rio Grande do Sul, a região aqui, num outro caminho. Então esse é um ano especial, sabe? Professor Luciano, nós chegamos ao final, nosso tempo estourou bem estourado.